Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo esse áudio, né? Mas que saudade de estar por aqui. Para quem é novo e não me conhece, meu nome é Tainá. Eu sou uma das ADMs do canal. Como a Nath falou já em vídeo anterior, nós demos um tempo aqui de alguns meses e agora estamos voltando com tudo, trabalhando aí para tirar dúvidas nos temas que vocês nos mandam diariamente. E assim, gente, muito importante que vocês saibam que todos os ADMs falam por experiência própria dentro dos temas de cada um. Então, assim, se você tá ouvindo esse áudio, fique tranquilo, porque passei pelo mesmo, minha irmã, e sei do que tô falando. Ou meu irmão, né? Mas essa questão aí da dependência financeira, na maioria dos casos, são mulheres que vivenciam. Ou porque parou de trabalhar para cuidar dos filhos, ou porque não tem com quem deixar para trabalhar, ou até mesmo porque o marido, quando eu estava casado, não fazia questão que a mulher trabalhasse, enfim. Bom, no meu deserto eu fui, infelizmente eu fui essa mulher que dependia do meu marido, dependi dele por meses e posso afirmar que é uma situação delicada e extremamente estressante. Meu marido sempre foi muito responsável e certinho com o dinheiro, mas, né, pessoal, quando a opressão entra por uma porta, a noção sai pela outra. Eu digo que a gente precisa estar muito bem posicionadas para saber lidar principalmente com essa questão financeira, até porque dinheiro é algo que mexe diretamente com o ego do homem. E quando nós não temos a sabedoria, e isso vale até para quem já foi restaurado, tá, pessoal? Quando a gente não tem essa sabedoria, tudo que envolve dinheiro se torna um grande problema, uma grande briga, uma discussão e até mesmo uma maldição. Eu vou contar, assim, um pouquinho. Vou contar logo aqui no início do meu áudio o meu breve testemunho sobre esse tema de hoje. Mas assim, quando eu entrei no deserto, assim que nos separamos, eu e meu marido, né, a gente combinou que ele iria me ajudar financeiramente até o final da minha faculdade. Então, assim, só para vocês entenderem o contexto. Eu entrei na faculdade e estudei e trabalhei por 3 anos. Então, eu ia para a faculdade de manhã, trabalhava à tarde, e à noite eu estava em casa, né? E foi assim por 3 anos. Depois, eu fiquei 1 ano estudando e fazendo estágio remunerado. Então, eu saí do meu emprego, continuei na faculdade, mas comecei a fazer um estágio remunerado. Então, eu ganhava um dinheirinho para ficar lá fazendo estágio e ainda ganhava as horas, né, da experiência. Então, eu ganhava uma ajuda de custo muito boa. E aí, no ano em que entramos na pandemia, fechou tudo, né? Então, eu continuei fazendo aula online, mas eu não fazia mais o estágio. E aí, eu peguei uns artesanatos para fazer e vender. E aí, no segundo ano de pandemia, lá no final, né, 2020, eu me separei e combinamos que ele continuaria pagando meu cartão de crédito, a escola da nossa filha e o nosso plano de saúde até eu terminar a faculdade. Faltava, assim, mais ou menos 1 ano para me formar. E eu não podia trabalhar, gente, porque, assim, no final da faculdade você precisa cumprir umas horas de estágio e esses estágios não são remunerados. Então, você tem que. Então, assim, nenhum trabalho te possibilita que você saia mais cedo para você fazer estágio ou que você falte dia de trabalho para você poder fazer esse estágio, né? Então, você frequenta a faculdade, faz essas supervisões e é isso. E além disso, a gente ainda estava na pandemia, minha filha estava assistindo aula EAD, eu não tinha quem cuidasse dela. Na verdade, tinha minha mãe, mas assim, ela não conseguia assistir a aula EAD com a minha filha, não conseguia acompanhar as aulas, então eu continuei me mantendo com os artesanatos, né? E foi assim que a gente seguiu, né? Foi assim que a gente combinou. Então, até aí, beleza. Esse foi o combinado, né? Teoricamente. No primeiro mês de deserto, tudo certo, o cartão virou, ele ajudou tranquilamente. No segundo mês, já começou a me controlar mais, me perguntar se tinha entrado dinheiro do lado de cá. No terceiro, quarto, quinto e sexto mês, todo e qualquer dinheiro que entrava dos artesanatos que eu fazia, e que já era bem pouco, vale lembrar, ele fazia questão de me pedir para ajudar a pagar a conta do nosso carro, que ele estava usando, não era nem eu, era ele que estava usando. Me pedia para inteirar no plano de saúde. Ele me pedia, gente, cada R$ 50 que entrasse. Eu lembro que uma vez eu fui fazer o jejum de Daniel e eu tava contando moeda, gente, para comprar uma espiga de milho. É claro que, assim, dentro dessa situação, eu creio muito que Deus também queria me ensinar a depender totalmente do Senhor, sabe? Deus, ele quis, assim, ressignificar minha relação com o dinheiro também. E eu pude experimentar da provisão do Senhor do momento em que eu acordava até a hora em que eu ia dormir. De uma forma, assim, sobrenatural, gente. E aí, quando dizem que nada é tão ruim que não possa piorar, é verdade, pessoal. Chegou o sétimo mês de deserto
e eu já não aguentava mais essa situação, já não suportava mais essa situação. Deus sabia o tanto que eu vivia angustiada, aflita e sem perspectiva nenhuma de estabilidade. Mas, num belo dia, meu marido chegou para mim e disse que não podia mais pagar nada meu, que ele tinha falido e a partir do dia tal eu assumiria as contas. Eu não falei para vocês, mas em 2020 eu tive uma doença grave e eu fui curada para honra e glória de Deus, mas eu sigo fazendo tratamento até hoje e isso me impossibilita de ficar sem plano de saúde por nada nesse mundo. Eu não posso ficar sem plano de saúde, porque todos os meus médicos que acompanham, assim, médicos excelentes, eles estão no meu plano de saúde. Mas meu marido, gente, ele estava tão opresso que ele falou exatamente assim: olha, ô Tainá, me diz até o dia tal se você vai poder pagar o plano de saúde ou não, pra eu poder te tirar dele. Foi assim. Gente, naquele dia o meu mundo caiu. A gente brigou tanto. Ele tentou me humilhar, ele quis sair como superior, foi horrível. Só que ali naquele momento eu havia me esquecido que Deus era o meu juiz e meu provedor. E como cristãos, devemos ter a ótica de enxergar que precisa piorar para depois melhorar. E não melhora, tipo assim, não volta ao nível bom que tava, sabe? Melhora num nível, assim, extraordinário. E aí, depois desse dia da briga, passaram algumas semanas. Gente, a justiça de Deus caiu, assim, sobre meu marido, sabe? Ele sofreu um acidente dentro de casa. Graças a Deus ele ficou bem, não teve ferimentos graves, mas o médico proibiu ele de dirigir. Conclusão, ele precisou vender o nosso carro e dividiu todo o dinheiro comigo. Eu acordei num dia, assim, eu fui dormir num dia desesperada por dinheiro, assim, preocupada com dinheiro. No dia seguinte apareceu, assim, um Pix na minha conta, de tantos mil reais. E eu vou falar pra vocês, esse dinheiro durou sem aperto nenhum, exatamente até o mês em que meu casamento foi restaurado. Glórias ao meu Deus por isso, que estava ali me mostrando o tanto que ele estava cuidando de mim, o tanto que ele tinha controle sobre a minha situação, né? Obviamente, assim, minha crise financeira ela foi estável, ela não foi nada que me fizesse passar fome ou ser despejada de casa, né? Eu morava com meus pais, não me faltava comida, teto, cama. Eu só não tinha dinheiro para me manter sozinha ou comprar minhas coisas. Então, assim, se eu precisasse comprar alguma coisa na padaria, eu tinha que pedir para minha mãe. É uma situação horrível, né? Eu tenho hoje 31 anos, mas ano passado que foi essa situação eu tinha 30 anos. Enfim, eu nem preciso falar pra vocês que se você estiver passando por uma situação dessa de pobreza extrema, você assim, não pense duas vezes, vai procurar uma renda, um emprego, buscar algo pra vender. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Sempre tem algo que você possa fazer para se manter financeiramente, ou pelo menos fazer um dinheiro a mais do que você recebe. Hoje a internet, ela oferece tanto conteúdo gratuito, né, de como iniciar, expandir negócios pequenos, ensinar a fazer doce, bolo, laço. Você pode vender roupa, revender produtos. Nossa, sim, são infinitas possibilidades, né? O que não dá é para ficar presa debaixo do sustento de outra pessoa, até porque você não sabe quanto tempo vai durar o seu deserto, né? A gente espera que seja rápido, mas o meu durou 1 ano e foi horrível depender por esses 6 meses. Imagina se eu tivesse ficado 1 ano inteirinho com dinheiro contado, sendo que eu poderia fazer mais, né? Por que não? Deus é um Deus de prosperidade. E uma vez eu ouvi um testemunho em que uma mulher que estava no deserto contava o dinheiro da passagem para ir trabalhar. Enquanto isso, o marido dela foi morar em outro país com a OM, né? E aí ela pediu a Deus por provisão, né? Deus deu uma oportunidade para ela, gente. Ela abriu um negócio e hoje, já depois de restaurada, ela e o marido tocam esse negócio que ela abriu no deserto, eles tocam juntos. Eles faturam bastante e abençoam a vida de outras pessoas através do trabalho deles. Então, olha que bênção maravilhosa, né? Os planos de Deus, ele é infinitamente melhor, né? Deus sabe exatamente como nos honrar, como mudar e reverter a nossa situação, a nossa trajetória, para que seja, ele transforma até uma maldição numa bênção, até para o pós-deserto também, né? Mas, indo para o foco da pergunta, eu devo aceitar tudo por estar debaixo dessa condição, né? Eu devo aceitar, no caso, tudo que vem de um homem, o preço, no caso? Bom, eu costumo dizer que o princípio da sabedoria é o silêncio, sempre vai ser. Mas é fundamental que a gente saiba a hora de falar, o que falar e como falar. Uma dica valiosa que eu te dou é que, independente do que você esteja vivendo, jamais, jamais, em hipótese alguma,
julgue o seu marido, né? Julgue o homem que ele está sendo. Pelo contrário, sempre valide o seu marido e seja grata pela ajuda que ele te dá. Eu demorei muito para entender isso, gente. Eu reclamava cada vez que meu marido me pedia dinheiro, porque realmente era um cúmulo. O homem que ganhava muito mais do que eu estava recebendo me pedia 20, 40, 50 reais e eu não queria mentir, eu não queria dizer que não tinha entrado dinheiro. Mas depois de um tempo eu aprendi. Tudo, absolutamente tudo que me incomodava, eu reclamava para Deus. Eu chorava com Deus, eu clamava a Deus, mas pro meu marido eu dizia, muito obrigada pela sua ajuda. Deus continue abençoando suas finanças. Você é um homem maravilhoso. E até mesmo nessa questão de abençoar as finanças, até porque, né, logo depois seriam as nossas finanças, como é hoje em dia. E eu dizia pra ele, você é um homem muito bom, mesmo que eu não acreditasse naquilo, mesmo que eu não enxergasse daquele jeito. Mas ali eu estava jogando semente no mundo espiritual e decretando sobre a vida dele que no momento certo Deus iria tirar as vendas e ele iria se consertar, né? Voltar para a família, assumir a posição de sacerdote, provedor, responsável pelas nossas finanças. E hoje nós vivemos muitos milagres, gente. Sim, Deus restaurou o nosso financeiro, mas antes ele apertou também o lado de lá. O meu marido faliu, ele dormia no sofá da casa da mãe dele, ele ficou sem carro, ele teve que trabalhar a 2 horas de distância de onde a gente mora, de onde ele morava, na verdade, né? Morava com ele. Pegava um ônibus assim super lotado. E eu pude ver a confusão mental dele, o pecado ainda bem aflorado, nas primeiras semanas de restauração, assim, quando a nossa filha estava precisando, teve uma vez que a nossa filha estava precisando de um medicamento que vendia na loja do pai dele. Gente, o medicamento custava 10 reais. Meu marido falou assim, faz um Pix pra ele. A gente já tinha voltado, a gente já tinha sido restaurado, né? Eu tinha o dinheiro, né? Eu tinha esses 10 reais, porque graças a Deus o Senhor colocou muitos clientes no meu caminho. Eu tinha muitas encomendas, mas ainda não era um salário, não era algo fixo. Ainda não era algo assim, uma estabilidade. Até que algumas semanas depois ele voltou a assumir totalmente as minhas contas, né? Nossas contas, e não somente isso. A gente iniciou esse ano de 2022, a gente iniciou assim, preparado para viver no limite. A gente sentou, fizemos as contas e falou, a gente vai gastar isso, isso e isso, a gente vai ter que fazer isso e tal coisa, mas assim, Deus abriu tantas portas, onde assim, eu comecei um trabalho novo, com um bom salário, já com perspectiva de crescimento na minha área. Minha filha foi estudar numa escola credenciada ao meu trabalho, com desconto na mensalidade. Eu não precisei comprar nenhum livro, porque ela ganhou todos de graça. Assim, custaria uma coisa que custaria R$ 1.200, assim, são de graça. Começou a aparecer dinheiro, gente, assim, do nada. Era um lugar que ele tinha trabalhado, que depositou um tanto de dinheiro. Um brechó que eu tinha levado roupa da minha filha para vender há muito tempo, que começou a vender as peças. E hoje nosso dinheiro é um só, assim como deve ser. Tudo junto, nossa conta é junta, eu posso gastar como eu quiser e ele também, porque a gente confia um no outro. Estamos a par do nosso financeiro, do que entra, do que sai. Somos parceiros demais nas despesas, nos gastos, nas economias e também na hora de faturar, né? Porque isso é muito importante na vida do casal. E por que eu tô falando tudo isso? Porque não tem como falar sobre a forma como o seu cônjuge te trata quando você depende dele, sem antes falar sobre o que eu vivi, sobre o meu posicionamento no deserto e sobre a dependência financeira em si, né? Houveram momentos em que meu marido tentou me diminuir? Sim, muitos. O que esperar de um homem opresso, né, irmãos? Eu sempre falo isso. Satanás tem inúmeras ofensas e maldições assim infinitas para oferecer. Mas é aí onde você precisa ter as suas verdades sobre si mesma tão bem alicerçadas para não se deixar sentir inferior e literalmente encarar o inimigo. Por um lado, eles estão sim trabalhando, fazendo dinheiro, mas por outro lado, você está cuidando dos filhos, educando, alimentando, direcionando as crianças, cuidando da casa. E esse, com certeza, é um trabalho muito mais exaustivo do que trabalhar fora. Você não é pobre coitada, você não é inútil, você definitivamente não é uma bobona que está lá tomando na cara, a menos que você esteja se colocando por conta própria nessa condição. Então, assim, reconheça seu valor, suas virtudes, seus esforços e saiba se posicionar para não deixar Satanás te fazer de tapete. Saibam que não são todos os homens que ajudam. Então, assim, se você recebe um valor só para você, uma ajuda diretamente a você, glorifique a Deus por isso, mas entenda que seu marido ajudar, manter a casa, pagar a pensão, às vezes até fazer compras de mês,
não te prende ao seu cônjuge, não prende ele a você. Não te dá o direito de cobrar que ele não está dentro de casa, não te dá o direito de exigir que ele largue a OM, muito menos de querer saber o que ele está fazendo, deixando de fazer pela rua. Muito pelo contrário, você precisa enxergar a situação como uma provisão de Deus sobre sua vida, como uma segurança de que Deus está permitindo que você tenha, de que talvez ele nem quisesse te ajudar, mas algo ali, né, maior, mais poderoso, que nós sabemos que é Deus, mantém essa responsabilidade na cabeça de quem foi embora. Afinal, assim, gente, dinheiro não é vínculo, né? Algumas mulheres, elas tentam até interpretar. Ah, será que ele tá me bancando só para ter controle sobre minha vida? Querendo investigar com o que eu tô gastando ou deixando de gastar? Será que ele tá fazendo isso para me manter ali, submissa a ele? Não, gente, isso não tem nada a ver. É milagre de Deus mesmo, porque se fosse por conta própria, eles escolheriam gastar tudo com mulher na rua. Até porque, né, essas mulheres, quanto mais eles têm, mais eles impressionam, né, mais eles chamam a atenção. E, em contrapartida, também tem as mulheres que interpretam que essa ajuda seja uma garantia de que o homem ainda gosta, ainda ama, ainda se importa. E você se basear nisso é perigoso, porque te leva a acreditar que existe um relacionamento entre vocês dois, que existe ali um sentimento da parte dele, que na verdade pode ser, tem uma grande probabilidade de ser uma ilusão da sua cabeça. E por que é perigoso? Porque essa confusão que você faz é que permite uma bagunça na sua vida e a sua falta de posicionamento. O homem entra e sai da sua casa, ele dorme com a amante num dia, no outro dorme com você, vê os filhos quando quer, a hora que quer, ou então nem faz questão de ver. E aí, minha amada, eu te pergunto, é isso que a sua restauração vale? É esse o preço que você quer pagar? Reflita bem sobre estar se vendendo em troca de aceitar tudo por achar que está cooperando para a volta mais rápida do seu cônjuge, ou se iludindo em pensar que ele está tendo algum tipo de responsabilidade afetiva com você. Porque se parar para pensar, ele está sendo ensinado que é dessa forma que você aceita ser tratada, né? Porque você não liga, não impõe limites, não se dá o respeito, né? A mulher que acha que se ela impor limites vai estar colocando as mãos, vai estar atrapalhando o que Deus está fazendo, ela não tem a menor visão sobre si mesma como filha de um pai que ama, que honra, cheia de valor, pura, porque é isso que você é para Deus. Então, assim, Deus ele nunca vai te dar migalhas, né? Eu não tô falando assim, fechar a porta, tá, gente? Claro que não. Vamos ter discernimento aí. Uma coisa é as portas da casa estarem abertas para receber o seu marido em um almoço que o filho queira que o pai participe, até porque o deserto é nosso, não é dos filhos. Mas outra coisa é o cônjuge que humilha, passa o dia com a família e à noite vai pra balada, vai buscar os filhos com a M, dias depois tenta flashback com você, né? São esses comportamentos que não te ajudam a compreender que saber estabelecer limites é uma bênção, é uma virtude. Saber dizer não, dizer para o cônjuge, olha, você só vai até aqui, é poderosíssimo. E ensina para o outro a te enxergar como uma pessoa que se ama, que se cuida, que se valoriza, que não aceita migalhas e que não somente sabe que merece mais, como também espera por mais vindo da parte dele. E isso também faz ele te enxergar de uma outra forma, te respeitar de uma outra forma, faz ele também assim ver você como uma mulher de valor que você é. Eu vou deixar uma frase aqui para vocês refletirem muito sobre isso. O banquete só vem, irmãs, quando a gente para de aceitar migalhas. Amém? Eu espero que esse áudio tenha ajudado vocês e que o Senhor fale diretamente ao coração de cada uma. Desejo uma excelente semana e que Deus abençoe a todos. Quem tiver alguma dúvida sobre o tema, pode colocar aqui nos comentários, que nós estamos sempre vendo. E quem faz parte do grupo, que no momento tá fechado, tá cheio, podem mandar mensagem lá também, ou dúvidas, mas me marquem para eu ou os outros ADMs vermos com mais facilidade, ok? Um beijo e Deus abençoe.